Boa noite, amada igreja. Como é bom estar aqui adorando. Eu amo adorar esse Deus. Eu conto o dia e conto a hora para chegar esse momento para estar aqui adorando a Ele. Não tem coisa melhor do que adorar a Deus, né? E vocês aí? Como é que vocês fazem para adorar esse Deus? Cantando, batendo palma, louvando, adorando. Vamos se agitar, vamos adorar esse Deus, porque não tem coisa melhor. Vou falar um pouquinho das nossas redes sociais. Ela vai estar passando por aqui, YouTube, Facebook, Instagram. Vamos curtir, comentar, vamos divulgar a palavra de Deus. A gente precisa divulgar a palavra de Deus para chegar àquelas pessoas que ainda não conhecem. Através de você pode estar ganhando uma vida para Deus, ganhando uma alma para o reino de Deus. E não tem coisa melhor do que você poder divulgar a palavra, poder falar um pouquinho de Deus. Nessa quarentena, eu não sei vocês, mas eu tenho buscado muito a Deus, tenho procurado falar com Ele. E vocês têm feito isso, procurado falar com Ele? Tem um tempinho para Deus? O amor de Deus, ele é... Eu nem sei explicar o amor de Deus por cada um de nós. É imenso o amor de Deus. Eu queria adorar com você essa música. Ela fala do amor de Deus, ela fala da ovelha que é perdida, que Deus ele deixa a 99 para trás para procurar aquela que se perdeu. Vamos adorar Ele. Antes de eu falar o que eu tava
Vamos continuar adorando com alegria. Vamos levantar aí e continuar adorando com essa alegria que Deus nos deu. Vamos lá? Vamos adorar esse Deus. Vamos lá, meninos. Então vamos continuar com essa alegria aí. Vamos adorar a Deus? Vamos lá, meninos, mais uma vez.
sei que na sala do trono está. Eu quero ir para lá. E vocês? Querem ir para lá? Agora vamos ficar com a palavra. O pastor vai trazer uma palavra abençoada. E até o próximo domingo. Amém. Tchau. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui, Deus tem tido misericórdia em nossas vidas. Meu querido, seja bem-vindo ao nosso culto de louvor e adoração. Quero dizer que estamos muito felizes porque você está participando conosco, louvando a Deus, bendizendo o seu santo nome, oferecendo um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, de louvor ao nosso Deus. Ouvimos 3 hinos maravilhosos cantados por Fábio aí, os meninos aí, Jefinho e Luiz Fernando acompanharam. Muito bom, muito gostoso ouvir os louvores que os meninos ofertaram ao nosso Deus. Quero te dizer que, reforçar aquilo que Fábio já tinha dito antes, a nossa mídia vai colocar aqui embaixo para que você possa ver os nossos links, né, o Facebook, o YouTube, o Instagram, e você possa compartilhar com aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. E eu queria te dizer 2 coisas hoje, antes da gente começar a meditarmos na palavra, e essas 2 coisas têm a ver com a palavra de hoje. A primeira coisa que eu queria te dizer é que nós devemos ter o mesmo compromisso de prestarmos um culto e um louvor de adoração com respeito, com dignidade, com todo o amor, com todo o carinho que nós podemos oferecer a Deus, tanto fisicamente na igreja, quanto em casa. Nós hoje estamos passando por momentos de mudanças, de transformações. A igreja de amanhã provavelmente não vai ser da mesma forma que a igreja de ontem. Ontem nós estávamos habituados a louvarmos a Deus fisicamente na presença de todos, no templo, na igreja, né? Nessa estrutura física. Mas devido à situação em que nós nos encontramos hoje, devido a essa pandemia, tivemos que nos adaptar e hoje nós cultuamos ao nosso Deus em casa. Mas eu quero te dizer que mesmo em casa, nós devemos ter o nosso compromisso, a nossa mesma alegria, o nosso mesmo respeito pelo culto, porque é um culto. Nós fazemos em louvor e adoração ao nosso Deus. Esta situação é uma coisa que vem me incomodando um pouco nesses últimos dias. E a segunda coisa que eu tenho pensado já há algum tempo é que muitas vezes nós vemos homens usando no ministério, no púlpito, e falando quanto Deus ele é misericordioso, que Deus ele é galardoador, né? Que Deus ele muda, que Deus ele transforma, que Deus honra, que Deus levanta. E eu quero dizer que tudo isso eu creio também. No entanto, muitas vezes, estes homens esquecem de dizer que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. A palavra de Deus, lá no Salmo 66, no versículo 18, diz: se eu atender a iniquidade que está em meu coração, o Senhor Deus não me ouvirá.
Então, o compromisso que Deus tem comigo, o compromisso que Deus tem com você, está condicionado à recíproca. O homem deve oferecer a Deus seu louvor, seu sacrifício agradável. Deus, lá em Mateus 5, no Sermão da Montanha, Jesus falando sobre Deus, no versículo 48, do 43 ao 48, ele vai dizer que Deus, ele encaminha, ele faz com que o seu sol nasça sobre justos e injustos. E ele manda chuva sobre bons e maus. Isso em teologia é o que nós chamamos de graça comum. Deus, através da sua misericórdia, através da sua piedade, ele abençoa a todo o homem, independente dele ser desonesto, dele ser honesto, dele ser íntegro, dele ter uma conduta irrepreensível, moralmente e eticamente aceita dentro dos princípios cristãos, ou que ele seja um devasso, um imoral, algum desonesto. Esta é a graça comum de Deus. Mas existe uma promessa, e essa promessa não é para todos. Essa promessa, ela tem um endereço certo. E se você ler lá no Sermão da Montanha, no capítulo 6, você vai ver que Jesus vai dizer: buscai em primeiro lugar o reino dos céus. E estas coisas, aquilo que ele tinha falado antes, estas coisas lhes serão acrescentadas. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, as bênçãos que Deus prometeu, está lá no capítulo 6 de Mateus, e aí quero que você leia, anote aí em casa, no seu caderninho, e leia no capítulo 6, ok? E que Deus vai falar em 3 bênçãos aí. Essas bênçãos é para aqueles que buscam o reino de Deus, o reino dos céus, e a sua justiça em primeiro lugar. E aí, meus irmãos, a gente vê, ou podemos perceber, que tanto quando adoramos a Deus em casa, com sinceridade, com temor e tremor, diante do Deus, da mesma forma que adoramos em casa, nós adoramos no templo, e da mesma forma nós procuramos o reino dos céus, o reino de Deus, requer de nós uma ação. E essa ação, ela vai ser mostrada, demonstrada, revelada na nossa vida diária. Então há uma promessa sim para aqueles que buscam a Deus. Deus é galardoador? É. Deus ele vai mudar a situação, se assim ele quiser, pode mudar. Mas é preciso que você procure a Deus. É preciso que você aceite a Cristo. As promessas não foram feitas para todos, mas apenas para aqueles que aceitaram a Cristo, para aqueles que têm uma vida entregue ao Senhor Deus através de Cristo Jesus. E aí chegamos no tema da nossa exposição de hoje, que eu procurei chamar de vida cristã, ou vida em Deus. E para isso, meu querido, eu vou te convidar para acompanhar-me na leitura, lá no livro de Efésios, no capítulo 5, apenas 2 versículos nós vamos ler, versículos 1 e 2. A nossa mídia vai colocar aqui na tela para que você possa nos acompanhar. A versão é a Almeida do século 21, tá certo? Se você quiser abrir a sua Bíblia aí, quiser nos acompanhar, amém, meu irmão. Mas se você quiser acompanhar além do que vai ser colocado na sua tela aí, também fique à vontade, tá bom? Almeida, século 21,
o livro de Efésios, no capítulo 5, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: leiamos. Portanto, sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Glória a Deus, meu irmão. Louvado seja o nome do nosso Deus, Deus bom, Deus misericordioso. Eu te convido para orar agora juntamente comigo, agradecendo a Deus por todas as coisas que Ele fez e pelo que Ele ainda fará em nossas vidas. Senhor Deus, Pai eterno, Pai de misericórdia, Pai de todas as coisas, nós queremos te pedir, ó Senhor, que Tu, ó Deus, neste momento, através de mim, nos ilumine o entendimento, nos dê, ó Deus, conhecimento da Tua palavra viva e santa. Que esta palavra chegue até os nossos corações e que nós, Senhor, sejamos tocados por ela e que nós possamos, a partir de agora, termos uma vida em Ti, meu Pai, uma vida na Tua presença, de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua palavra, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós te pedimos hoje e sempre. Amém. Desculpem, irmãos. Queridos, em Efésios, no capítulo 5, versículos 1 e 2. Desculpem. O apóstolo Paulo, ele, no versículo 1 do capítulo 5, ele vai fazer um convite à igreja que está em Éfeso. Ele vai dizer para os irmãos: portanto, sede também imitadores de Deus como filhos amados. Paulo está dizendo para os irmãos que eles lá, a igreja que está em Éfeso, eles devem ser imitadores de Deus como filhos. E aí, meus queridos, a Bíblia, ela está repleta de passagens que convidam o cristão a imitar a Deus, a imitar a Jesus. E aí, lá em 1 Coríntios 11, 1, Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Lá em Mateus 5, 48, Paulo vai dizer: sede, pois, perfeitos, assim como perfeito é o vosso Pai Celestial. Sede vós perfeitos, assim também como é perfeito o vosso Pai Celestial. Vejam, esse convite para imitarmos a Deus. Lá em 1 João 3,16, 1 João 3,16, nisto conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Novamente, o tema de imitarmos a Cristo. Assim como Cristo deu a sua vida, nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Nós não devemos entender isso de forma literal, meus queridos, mas vamos entender o que é que está passando aqui. Paulo está dizendo para nós que nós devemos imitar a Deus. E aí, eu quero te dizer que alguém pode dizer: mas nós não podemos imitar a Deus. Quando nós pensamos de forma teológica, nós vamos imaginar a seguinte situação. Existem os atributos de Deus que são incomunicáveis. São aqueles atributos de Deus que somente pertencem a Ele. Deus, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele é imutável,
ele é eterno e ele é indivisível. Ok? Esses atributos são atributos que são exclusivamente de Deus. Mas o Senhor Deus tem atributos que ele comunicou aos homens, ou seja, que ele nos deu. O amor foi um dos atributos de Deus que ele deu ao homem. A santidade, o desejo de mudar, de transformar, a moral, o senso de moral, de justiça, são atributos que pertencem a Deus, mas que Deus concedeu ao homem. E aí nós vamos ver, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Então ele nos concedeu isso daí. Então eu não tenho como imitar a Deus naqueles atributos que são pessoais de Deus. Mas naqueles outros atributos que foram falados depois, eu posso imitar. E Deus, ele é amor. Deus, ele é verdade. E Deus, ele é luz. E nisto nós podemos imitar a Deus. E aí eu convido você para a gente fazer uma pequena leitura no livro de 1 João. Ok? No capítulo 4, no versículo 8, que diz o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós devemos buscar o amor de Deus, a perfeição. Nós não alcançamos a perfeição, mas devemos procurar amar a Deus. E aí eu quero te dizer que dentro do amor nós vamos encontrar duas coisas. O amor, ele perdoa. O amor, ele se sacrifica. Quando falamos em amor, nós somos levados a lembrar, muitas vezes, de um amor que é de um homem e de uma mulher, de um pai para um filho. Mas não estamos falando deste amor, estamos falando de um amor mais geral, um amor mais ágape. Um amor que ele transcende a limitação humana. Esse amor que Deus, através de Cristo Jesus, nos ensinou. E diz: amai uns aos outros. Assim como nós devemos amar ao Pai, também devemos amar uns aos outros. Jesus resumiu todos os mandamentos nesses dois: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. João, ele vai dizer: aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece ao seu irmão, ele é mentiroso. O amor de Deus não está nele. Então é preciso, para amarmos, nós temos que aprender a perdoar. E isso é um exercício. Isso é algo que nós devemos exercitar. Não estou dizendo que é fácil. Mas passe a orar por aqueles de quem você não gosta. Passe a pedir a Deus para que Deus os abençoe. Porque na hora que você estiver orando a Deus, pedindo para que Deus abençoe aquele seu desafeto, para que Deus guarde, para que Deus livre, para que Deus proteja, para que Deus o abençoe, você também estará trabalhando em seu coração o perdão. Porque aos poucos você estará também tirando de dentro de você a mágoa, o rancor. Então, meus queridos, para imitarmos ao nosso Deus, é preciso que a gente ande em amor. O segundo ponto, para que a gente imite a Deus, é preciso que a gente ande na luz. Deus é luz. Vamos ler em 1 João 5.
versículo 5, que diz o seguinte, agora na versão Almeida Corrigida Fiel. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Ora, Deus é amor. Deus, ele é luz. E se nós devemos imitar a Deus, nós devemos andar na luz. Portanto, o que nós pronunciamos, o que nós fazemos, tem que ser algo que seja dito, que pode ser visto por todos. Não há comunhão entre a luz e as trevas. Eu não posso de maneira nenhuma glorificar ao nome do nosso Deus andando nas trevas. Eu não posso me dizer cristão, não posso querer ser filho de Deus, imitar a Deus, se as minhas obras estão nas trevas. Quando nós acendemos uma vela em um quarto escuro, ninguém coloca essa vela debaixo da cama, a gente coloca ela no canto mais alto, porque quanto mais alto ela tiver, mais ela ilumina. Então, se nós queremos imitar a Deus, os nossos atos devem fazer a diferença. Novamente atitude, novamente ação. Uma vida em Deus depende da nossa ação. Terceiro ponto, meus queridos. Deus, ele é verdade. Deus, ele é verdade. Vamos ler também ainda em 1 João 5, o versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Deus, ele é verdade. Nós devemos andar em sinceridade de coração, de atos. As nossas palavras, elas devem estar em harmonia com os nossos atos. E assim nós estaremos imitando ao nosso Deus. E aí no versículo 2, do capítulo 5 de Efésios, Paulo vai falar, e andai em amor, novamente o tema amor, e andai em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós a Deus, como oferta e sacrifício com aroma suave. O amor também exige sacrifício. E aí nós lembramos do Velho Testamento. Quando iam oferecer um animal em sacrifício, tinha que ser um animal perfeito. Vemos lá em Êxodo, na Páscoa, né, no Egito, nós também vemos em Êxodo, em Levítico, falando sobre um cordeiro macho, de 1 ano, sem manchas, sem defeitos físicos, para ser oferecido como sacrifício. O sacrifício tinha que ser de um animal perfeito. Este sacrifício já foi feito por Cristo. Nós não vamos mais fazer sacrifício. Mas como ele diz que o nosso sacrifício é um sacrifício de amor, de entrega, né? Tem que ter um aroma suave. E é isso quando você oferece a sua vida em sacrifício a Deus. Como? Deixando as coisas do mundo, sendo uma nova criatura. Deixando o eu de lado. Isto é imitar a Deus e imitar a Cristo. E eu queria te dizer, meu querido, que nós
como cristãos, devemos procurar imitar a Deus, devemos procurar imitar a Cristo. E devemos estar, sempre ter na nossa mente aquilo que Paulo nos disse, que Paulo nos ensinou. Lá em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Devemos nos esforçar para termos uma vida que seja de acordo com a palavra de Deus. E aí, eu convido você para fazer uma reflexão durante esta semana. Será que a minha vida, será que a sua vida tem sido uma vida pautada na imitação de Deus, de Cristo, de Paulo? Como é que tem sido minha vida? Será que eu tenho dedicado tempo, oração, leitura? Será que eu tenho me esforçado para perdoar aqueles meus desafetos? Será que eu tenho realmente oferecido minha vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, com um aroma suave? Porque, queridos, o Senhor Jesus, Ele ensinando, Ele vai fazer um alerta para nós, dizendo: antes de você entregar a sua oferta no altar, se você tiver algum problema com algum irmão, primeiro vá fazer as pazes, vá se reconciliar com o seu irmão e só depois entrega a tua oferta no altar. Porque é preciso, até mesmo no ato de ofertar para a igreja, que tenhamos comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Devemos imitar a Cristo, devemos imitar a Deus. E a grande questão, a grande pergunta é: minha vida tem sido pautada neste propósito? Tenho eu imitado a Deus? Então, meus irmãos, que nós possamos ficar pensando um pouco neste tema, neste texto, tá ok? Eu agora vou te convidar para fazermos nossa oração final de encerramento e quero te dizer que, se Deus assim nos permitir, domingo nós vamos estar abrindo a nossa igreja, novamente reabrindo para os cultos presenciais. Teremos 2 cultos, possivelmente um pela manhã e um no final da tarde, às 6 horas. Mas nós, durante a semana, vamos colocar quais são as coordenadas, como é que vai ser feito isso daí, tá bom? Então, vamos orar agradecendo a Deus por este culto de adoração. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, porque Tu és maravilhoso. Te agradecemos, Senhor, porque Tu nos trouxestes até aqui, meu Pai. Ó Deus, te agradecemos também pelas Tuas misericórdias em nossas vidas. Te pedimos, ó Pai, que tomes a frente, que tomes a direção da nossa vida, que durante esta semana que está iniciando, possamos estar na Tua santa presença, que nós, Senhor Deus, possamos ser luz, que nós possamos aprender a amar, que nós andemos em verdade, que sejamos imitadores como filhos de Ti, meu Pai, que possamos ofertar a nossa vida como oferta de sacrifício, com aroma suave para Ti, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos hoje e sempre. Amém. Obrigado, meus queridos. Até o próximo domingo, se assim Deus nos permitir.